Verá Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito ótimo. 10 filmes que eu amei assistir esse ano. São filmes que foram lançados no Brasil em 2022, então eu desconsiderei várias outras coisas incríveis que eu assisti. Não tem uma ordem aqui de top 1, 2, 3 e 4, porque eu não gosto de ficar dando nota para filme, não gosto de colocar em posições, porque eu sinto um pouco de toque em relação a isso. E bora lá pra minha lista, não vou ser muito detalhista, porque senão vira um longa-metragem. Titane, dirigido pela Julia Ducournau, é um filme da França. A Julia é francesa. Esse filme está disponível no streaming da MUBI. Inquietante na carne, é assim que eu defino esse filme, que vai contar a história de uma garota. O filme começa com essa personagem criança, ela sofre um acidente e ela vai colocar uma placa de titânio na cabeça. Essa cirurgia que ela faz, essa placa de titânio que ela coloca na cabeça, vai gerar uma série de consequências no comportamento dessa garota. E aí a gente vai acompanhar essa garota quando ela está na fase adulta, tem um salto de tempo. E aí eu não tenho como contar exatamente o que vai acontecer a partir daí, porque senão seria spoiler atrás de spoiler. É um filme de horror. Muitas cenas gráficas vão acontecer, mas ao mesmo tempo ele tem uma discussão sobre gênero, o abandono, sobre o afeto entre pessoas que foram abandonadas e esquecidas ao longo da vida e se encontram. Enfim, tem vários vieses que a gente pode discutir esse filme, na verdade. Eu fiquei completamente enlouquecida pela direção da Julia. Eu achei algo bastante original, aí depois fui pesquisar e descobri que nem é tão original assim. Eu acabei vendo todos os outros filmes dela, mas não é um filme para qualquer pessoa, para todo mundo. Muita gente que começa a assistir não consegue ir até o final, porque ele é forte mesmo. Talvez não seja para você. É só para os fortes, eu considero, ou para as pessoas doidas como eu, que mesmo tendo muito pavor, continuo assistindo o filme. A Pior Pessoa do Mundo, do diretor Joaquim Trier. Ele é dinamarquês. Esse filme, infelizmente, não tem no streaming, mas dá pra alugar por aí pela internet, dá seus pulos, enfim, dá pra fazer como você quiser. Millennials, bem-vindos à idade adulta. Vai contar a história de uma mulher que ela tá chegando aos seus 30 anos e está com todas aquelas confusões em relação à carreira, em relação à vida amorosa. Ela vai ter que fazer inúmeras escolhas ao longo do filme. A forma como ele é contado traz uma leveza, né? Porque ele é contado de forma episódica. Uma coisa que me chamou a atenção nesse diretor é que os roteiros dele são muito sensíveis. Eu gosto muito dos diálogos que ele constrói. São personagens muito profundos e interessantes e eles não são nada chapados, sabe? Eu gosto muito. Eu achei esse filme de uma sensibilidade tremenda. É como se eu estivesse vendo um filme que conversasse profundamente comigo e com a mulher de 30 anos que eu fui, sabe? Pequena Mamãe, da diretora Céline Sciamma, também francesa. Esse filme está disponível no Prime Video. Arqueologias da infância, porque a gente vai ter uma despedida de uma neta de sua avó. Então a gente vai ter uma família que acabou de perder a avó, né? E eles viajam para uma casa, que era a casa dessa avó, e a criança, né, a garotinha, ela vai começar a investigar esse espaço, né, que está sendo esvaziado porque uma pessoa morreu. É uma forma de encarar a morte por um outro prisma, sabe? É um filme muito poético, muito lúdico, que vai falar sobre o luto, mas pelo viés de uma criança. Eu gosto muito dessa diretora também. Recomendo assistir todos os filmes que ela dirigiu, que você não vai se arrepender. Drive My Car, direção do Ryusuke Hamaguchi, é um filme japonês. Está disponível no MUBI também. É um filme que vai falar sobre luto, amizade, superação e sobre arte também. Esse filme foi inspirado num conto do Murakami. Na verdade, foi inspirado numa série de contos, que agora eu esqueci o nome do livro, mas tem um vídeo meu sobre Drive My Car aqui no canal, vou deixar aqui linkado. E vai contar a história de um cara, que ele é diretor de teatro, perde a esposa dele, ele vai ter que reconstruir a sua vida, vai ter que lidar com o luto, porque também não foi uma perda qualquer, estavam acontecendo várias coisas no momento em que ela morre, e ele vai ter que superar essa dor, esse luto. E nesse interim ele é convidado para
dirigir um grupo de teatro numa outra cidade e ele vai conhecer uma garota que vai ser a motorista dele durante esse tempo que ele vai ficar fora e tal. É muito bonita a relação que ele vai construindo com essa motorista que vai dirigindo e levando ele para os lugares, né? Que também tem uma relação dessa garota com o luto e ao mesmo tempo tem uma relação de metalinguagem com a peça que ele vai dirigir no filme, que é o Tio Vânia, do Chekhov, que é uma peça que vai falar sobre o envelhecimento, sobre o amadurecimento, como que a gente supera algumas questões, como que a gente lida com o tempo. Todas essas camadas que o filme vai acrescentando são incríveis, são bonitas. Eu acho que vale muito a pena prestar atenção na atriz que fala através de linguagem dos sinais no filme, que faz uma das últimas cenas do filme, que é uma das coisas mais lindas que eu vi esse ano. É maravilhoso esse filme. Marte 1, dirigido pelo Gabriel Martins, um filme nacional brasileiro. Já falei bastante sobre ele aqui no canal, no meu Instagram, em todos os lugares eu indico Marte 1. É o filme que era um dos candidatos do Brasil ao Oscar, mas infelizmente ele não foi selecionado. Esperança, o Brasil Feliz de Novo, é um filme que vai contar a história de uma família preta, periférica. O pai, ele é zelador de um prédio, a mãe, ela faz eventualmente faxinas na casa de pessoas, tem uma filha de 19, 20 anos que tá fazendo faculdade de Direito e tem um garotinho que o sonho do pai dele é que ele seja jogador de futebol, mas o sonho dele mesmo é fazer uma expedição para Marte 1. Mas vai contar a história dessa família de uma forma muito bonita, muito poética e de como a gente deve correr atrás dos nossos sonhos, sabe? Não importa o que aconteça. Acho que vale destacar também a fotografia desse filme, a trilha sonora que eu gosto muito e a forma como o Gabriel Martins filma os diálogos dos personagens, que não é tão óbvia. O Acontecimento, direção da Audrey Diwan, não sei se é assim que fala o nome dela, francesa também, tá disponível na HBO Max. Esse filme foi baseado no livro O Acontecimento, da Annie Ernaux, Descriminalização do Aborto. O aborto é uma questão de saúde pública. Esse filme foi muito pesado quando assisti, vai contar a história de uma personagem que ali nos anos 70, se eu não me engano, não lembro exatamente o ano, se é 60 ou 70, mas eu acho que é final dos 60 para os 70. A personagem, ela engravida, ela precisa fazer um aborto e vai mostrar todo o percalço dela até conseguir fazer o aborto, que naquela época na França era ilegal. Hoje em dia é descriminalizado. Esse filme é bastante angustiante de assistir, ele é bastante gráfico, como se a gente estivesse vivendo realmente o que essa personagem tá vivendo. Terminei de assistir e não queria mais pensar sobre isso, sabe? Eu não quero nunca mais ver esse filme. Inclusive, eu vou recomendar para vocês um podcast que fala sobre esse filme, que é um episódio do Feito por Elas, que elas falam sobre o acontecimento. E se você quiser saber mais sobre esse filme, vale a pena ouvir esse episódio, que tá muito legal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. O próximo filme dessa lista é o Paloma, dirigido pelo Marcelo Gomes, que também é brasileiro. É um filme que tá disponível na Globoplay. Todo mundo quer viver um conto de fadas. O Marcelo Gomes, ele é um diretor que eu gosto bastante. Ele dirigiu um outro filme, é um documentário na real que eu gosto muito, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que tá disponível na Netflix e é fantástico, vale muito a pena assistir. Mas o Paloma vai contar a história da Paloma, que é uma mulher trans, e o sonho dela é casar com o namorado dela. Ela tem esse sonho de casar na igreja, sabe? Com véu, com grinalda, como manda a tradição. Então tem esse lado do conto de fadas na história, que ela vai tentar conseguir fazer com que alguém celebre esse casamento, que tem que ser o padre. E ela vive numa cidade rural, né, numa cidade menor, em que o preconceito das pessoas é muito mais latente. Então ela vai ter que passar por diversas situações para conseguir realizar esse casamento. O filme é de uma delicadeza imensa. Eu fiquei muito tocada, muito encantada com essa história. E ela foi inspirada a partir de um recorte de jornal que o Marcelo Gomes conseguiu, então é baseado numa história real. E eu fiquei pensando, depois que eu assisti esse filme, como que as questões que a gente deseja, como que os nossos sonhos geralmente estão muito relacionados com aquilo que a gente escuta a vida inteira, né? Principalmente se você é mulher, você vai escutar a vida inteira que você precisa casar, ter filho, blá blá blá. Quando você pensa numa relação que é uma relação de uma mulher trans,
você pensa que ela não vai querer passar por essa coisa que é padrão, tão padrão que é se casar numa igreja, com um padre, e isso e aquilo. Dá um curto-circuito nessa ideia, né? Mas ao mesmo tempo também, por um outro lado, por que que ela também não tem o direito de ter aquilo que toda a sociedade tem direito? Enfim, é um filme bem bonito que faz a gente pensar sobre esses rituais que a nossa sociedade cria, né? Às vezes você quer participar desse ritual, às vezes você não quer, mas que poderia ser uma escolha de todo mundo querer participar ou não de rituais como o casamento, por exemplo. Argentina, 1985, direção do Santiago Mitre, está disponível no Prime Video. Ditadura Nunca Mais. Eu fiz um vídeo sobre esse filme aqui no canal, mas resumidamente é um filme de tribunal que eu gosto bastante. É um filme argentino que já diz muito da qualidade do filme, porque eu acho que eles realmente são muito bons. E vai contar a história verídica de dois promotores públicos, que foi o Júlio Estraceira e o Luiz Moreno Ocampo, que eles começam a investigar e processar as pessoas que foram responsáveis pelas torturas na ditadura militar. Quando eles começam esse processo contra os torturadores, não são torturadores quaisquer, são as pessoas do alto escalão que vão ser julgados. E uma coisa maravilhosa é a gente perceber o quanto que a população argentina se engaja nessa questão do processo, de escutar na rádio o que estava acontecendo, sabe? É uma cultura que se interessa por política, por sua história, coisa que eu acho que dificilmente aconteceria aqui no Brasil, mesmo porque a gente ainda vive um processo de que tem muita gente que nega que a ditadura tenha acontecido. Mas é um filme maravilhoso que faz a gente pensar sobre esses crimes hediondos da humanidade e o quanto é importante a gente conhecer a história e manter viva a história para a gente não cometer os mesmos erros do passado. After Sun é o filme dirigido pela Charlotte Wells, ela é escocesa. Esse filme é o filme de estreia da Charlotte, foi um dos últimos filmes que eu assisti esse ano, assisti no cinema, e vai estrear na MUBI agora em janeiro de 2023. E esse filme é basicamente um filme sobre memórias, não tem nem como eu contar muito o enredo. É um filme meio que de flashes. É a história de uma filha e de um pai que vão passar umas férias na Turquia e durante essas férias eles produzem várias imagens, né, com uma câmera antiga e tal. E o filme são recortes dessas imagens antigas que a gente vai costurando e vai entendendo a história depois que ela acaba só. Eu gosto muito da forma como ela conta essa história, porque ela poderia ter contado de uma maneira absolutamente óbvia e convencional. A estética do filme traz essa questão da memória, da relação com o pai, de como que a gente constrói as nossas memórias, né? Porque tem muita coisa que a gente lembra ou acha que lembra que talvez aconteceu ou não. Tem coisas que eu às vezes conto pro meu pai, ele fala que nunca aconteceu, então o que que é verdade, o que que não é. E os vídeos ajudam ela a lembrar se foi verdade ou não, mas ao mesmo tempo quais são as lacunas que ficam, né? De fotografia, de vídeo, enfim. A geração seguinte agora, né, que a gente tudo grava em vídeo, vai ter essas memórias muito mais fáceis de serem reconstruídas, né? Porque a gente registra tudo, mas antigamente não era assim. Gente, é um dos filmes mais bonitos que eu vi. Esse filme é um filme de estreia da Charlotte e eu anotei o nome dela aqui porque eu gostei muito desse trabalho e quero acompanhar os próximos. Agora, o último filme dessa lista é um filme chamado Até os Ossos, que foi o último filme que eu assisti esse ano. Direção do Luca Guadagnino, né? O Luca, ele é italiano, mas a produção, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, do filme, né? Por enquanto ainda não tem no streaming, porque acabou de estrear nos cinemas. E pra mim esse aqui é um Road Movie Canibal. É um outro filme que também fica um pouco complicado eu contar o enredo, porque eu acho que estraga a experiência. Eu acho que vale muito a pena você assistir sem saber nada, na real. Pra não dizer que eu não fui legal com vocês, esse filme tem uma pegada... são histórias completamente diferentes, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na forma de filmar, nada a ver, mas tem uma pegada meio do Titanic, tem uma questão do horror aqui, de cenas gráficas muito fortes, então
eu recomendo cautela na hora de assistir. Vale muito a pena pela trilha sonora, pela fotografia. Eu acho que o Luca Guadagnino tinha uma história de horror na mão, mas ele subverte o gênero, e que era o cerne da história, e vai para uma outra coisa mais dramática. Ele dá uma mudada no que poderia ser o óbvio desse filme, né? Porque esse filme é baseado num livro. Então, eu não li o livro, eu não sei como que é o original. Mas eu tenho uma sensação de que ele dá uma mudada no foco da narrativa quando ele leva para o cinema. O último filme mesmo dessa lista é uma menção honrosa pro filme dos Racionais, que tá na Netflix, direção da Juliana Vicente. Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo. Que eu gostei demais, gente. Eu acho que vale muito a pena assistir esse documentário, porque tem um panorama de todos os anos, desde que o Racionais começou até hoje, como foi a ascensão dos Racionais, todos os preconceitos que eles sofreram, além de ter uma história sobre São Paulo, sobre a música. Tem vários depoimentos de artistas. Não é um documentário inovador no formato, ele é bem convencional, por sinal, sabe? Aquele método de entrevista com imagens e tal, mas como documento de uma época, de um grupo, né, tão importante para o Brasil, eu acho que vale muito. Eu vou parando por aqui, porque eu acho que eu já falei bastante. Me contem aí qual é a listinha, os filmes preferidos de 2022 de vocês. Desejo um feliz ano novo e a gente se vê o ano que vem. Tchau!